Verso 13. Todos eles morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de voltar. Mas agora, se desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Abraão, ele viveu em tendas. Ele ficava indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que ele morresse. Bem como seus filhos também netos, eles viviam em tendas. Quando o Jacó, ele chega lá no Egito, e vão perguntar assim para eles, por que vocês vivem em tendas? Por que vocês não se estabelecem? Ele tinha dinheiro, ele tinha condições. Você olha o Abraão, quando ele derrota um rei, o rei de Sodoma vem para ele e fala assim, Abraão, se você quiser, seu, me devolve as pessoas e o resto é seu. Ele fala, eu não quero nada que seja seu. Porque se Deus me prometeu, Deus vai dar. Se Deus disse que vai me preparar uma herança, Ele vai dar. Eu não vou fazer nada para que essa herança venha. Eu não vou pegar o benefício de eu ter te ajudado para transformar em algo que... Aí ele já está mais maduro, aí ele já está mais esperto, ele deixa de ir para o Egito. Ele já está sabendo o que está acontecendo. Isso porque ele pôde entender que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso ele não poderia viver na presença de Deus enquanto estivesse no mundo. Por isso ele esperava por a cidade feita e projetada pelo próprio Deus, a Nova Jerusalém. O Abraão, ele estava na terra que Deus tinha prometido para ele. Ele sabia que aquela terra era dele, mas ele não tomava posse daquela terra. Ele não ia lá e falava assim, vou comprar essa terra, ou ele não ia lá e fazia uma guerra e tirava o pessoal. Por quê? Porque ele entendia que Deus ia dar a terra para ele. E mais para frente ele vai entender o quê? Ele vai entender que a terra que ele estava esperando não era a terra aqui. Ele vai entender que a terra que ele estava esperando era a Nova Jerusalém, a terra prometida. Por que eles se consideram peregrinos nessa terra? Porque eles olhavam para aquela terra de Canaã, que Deus tinha prometido para eles, e eles olhavam e falavam, puxa, mas todo mundo aqui faz diferente. Todo mundo que está nessa terra se comporta como se estivesse indo no trem para o outro lado. E o Abraão, ele falava assim, bom, eu não posso viver aqui. Não pode ser aqui o lugar que Deus tem dado para mim. E aí o que ele faz? Ele vive em cabana. Por quê? Porque ele esperava por aquela terra que Deus tinha prometido. A Bíblia vai dizer aqui assim também que os filhos dele também viveram dessa forma. E eles falam assim, nós vivemos como peregrino porque eu não sou daqui. É assim que o cristão ele é. Ele é peregrino na terra. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. No dia que você resolve ir naquele trem, não é que você vai ficar mais bonitinho, mais cheirosinho, mais arrumadinho. Não, mas você pensa diferente, você age diferente. E se você se comportar com as pessoas que estão no outro trem, na realidade você deveria estar no outro trem. E Abraão, ele vai lá e olha, ó, no meio dessa terra aqui, eu não considero essa terra como minha terra, porque é tão ruim, é tanta coisa errada, que eu me considero estrangeiro. Eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. E ele vivia em tendas. Deus chamou Abraão, Abraão aceitou o chamado, mas ele pôde ver o quê? Que ele estava esperando o quê? A cidade que o Deus é o arquiteto. O que diz lá em Apocalipse 21, 2? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ele esperava por essa cidade. Quem? O Abraão. O filho dele esperava. E nós somos o quê? Somos filhos de Abraão. Deus também chama várias outras pessoas. Deus ele chamou a Mateus. Quando Deus chama Mateus, ele vai lá, chega com Mateus e fala assim. Vamos abrir, por favor, aí em Mateus 9. Dentro da pergunta para onde você está indo, um belo dia, nosso amigo Mateus estava lá sentado, coletando imposto, e Jesus chega diante dele. Jesus chamou Mateus. Jesus ele te chama hoje, ou ele já te chamou. Você vai seguir a Jesus, você vai na mesma direção que Jesus está indo. Mateus 9,9 ele diz assim: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus,
e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, seguiu. A conversão de Mateus é uma das coisas mais impressionantes que eu vejo assim na Bíblia em termos de conversão. Simplesmente me segue. A Bíblia diz assim que ele levantou e foi embora. Era diferente dos outros apóstolos de João, o João Batista, que você tinha lá o João, você tinha o André, que estava ali com o João Batista, que via a mensagem, que já era um líder espiritual e eles vinham seguindo a ele. E de repente Jesus aparece e ele fala, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus não, Mateus estava lá na vidinha dele, no trenzinho dele que ia para aquele lado, e de repente Jesus chega diante dele e fala, segue-me. Deus ele tem feito isso com muitas pessoas. A gente tem muito exemplo na Bíblia de pessoas que foram chamadas e pronto. O que aconteceu? Ele aceitou. Mas o que ele aceitou? Porque ele entendeu que aquilo era o melhor para ele. Eles aceitaram Jesus e eles pegaram o trem que leva para Nova Jerusalém. Outros, porém, seguem parados aí na estação, tentando escolher o melhor caminho a seguir. Nós temos pessoas que já estão no trem, indo para um lado, trem indo para o outro, e nós temos os espertos, que nem o meu amigo Mineirinho, que está aí esperando para entender o que está acontecendo, para ver qual trem que ele vai pegar. A Bíblia ela é bem clara, e não é uma questão se você vai chegar no lago de fogo ou não. A questão é que se você não estiver na Nova Jerusalém, você não precisa ter nem pego o trem. Porque na realidade você nunca optou estar indo para lá. Eu pergunto de novo para vocês, para onde você está indo? Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Lembra lá em Mateus, quando nós lemos aí, que ele fala assim, não turbe o vosso coração, creias em Deus, creia também em mim. E ele fala que tem a casa na morada do Pai, que um dia ele vai voltar para que leve eles e que eles estejam com... E onde eu estiver, vocês estariam ali comigo também. É ali que Jesus promete. Jesus ele fala, ó, não fique preocupado. Não fique aí ansioso. Eu vou voltar para te buscar. E quando eu voltar para te buscar, você vai ficar comigo. Então nós temos que saber que nós estamos indo encontrar com Jesus. Não é uma coisa de eu vou me formar, não é uma coisa de eu vou cortar grama ou vou fazer o almoço. Para onde você está indo? No dia a dia, no meio do caminho você vai fazer todas essas coisas, mas para onde você está indo é importante. No verso 4 ele diz assim, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós vamos habitar o quê? Na presença de Deus. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro. Na nossa jornada até a Nova Jerusalém, até o nosso destino final, a gente vai passar por dificuldade. A música fala o quê? Cada vez que a minha fé é provada. A gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por lutas, a gente vai passar por morte.